falar aqui novamente da influência da taxa Selic, a taxa de juros que o Banco Central mantém ou aumenta ou diminui durante o ano, para que serve de referência de juros para todo o país, para todos os bancos, e para tudo que é feito que seja financiado com juros ou negócios com juros. Vou falar da influência da indústria automobilística e do primeiro carro para quem queira possuir o carro, porque ele está pagando o seu carro, como falei da casa própria. Meus amigos, a taxa de juros Selic, ela é 15% ao ano. Aí você pode dizer, não, mas a taxa para carro tem uma empresa que cobra do jeito. A diferença é pouca. Para empréstimo automático é outro valor, não vejo bater com a taxa Selic. Sim, mas a referência é a taxa Selic. Aí eles calculam, porque cada negócio, dependendo do tipo de lei que tem, do tipo de negócio que é feito, do tamanho que é feito, ele tem riscos diferentes. Então se calcula a taxa Selic mais os riscos de inadimplência ou do negócio. Aqui eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas isso é feito, mas a base é a taxa Selic. Assim é com carro. Eu falei do mundo com relação à questão imobiliária. A mesma coisa é o carro. Por que que no mundo desenvolvido, como nos Estados Unidos ou na Europa, para não citar outros países, podia citar a Austrália, a própria China, é que eles incentivam a financiar o carro e a grande massa populacional e a grande quantidade que a indústria pode fazer para atingir as vendas que querem, a indústria, é vender financiado. Por isso é que as taxas de juros são baixas nesses países. 2% ao ano a União Europeia, que são 20 países, 3% nos Estados Unidos ao ano, 8% no México, que tem uma inflação igual a nossa, ao ano. Então, os países que são mais desenvolvidos, eles fazem esse incentivo para incentivar a indústria automobilística e o mercado imobiliário para gerar negócios, oportunidade das pessoas adquirirem os seus imóveis, as novas gerações, os jovens que estão saindo da faculdade, os novos casais, as famílias que estão sonhando, que no Brasil, no caso, vai adquirir também o seu carro. As indústrias automobilísticas sabem disso. Elas querem estar num país que a classe média tenha poder para comprar e pagar. Mas só que o Brasil vive um dilema. Ele vive a apoiar 0,01% da população que tem influência, que guardam dinheiro. Só são investidores do dinheiro. Eles não investem na produção. Então, isso está brecando o desenvolvimento. Fora a polarização política, que eles usam no entremeio para desculpa. Mas o nosso país, a nossa sociedade não pode olhar só para isso. Tem que olhar que tem que favorecer os seus filhos, tem que favorecer a si mesmo, adquirir, de realizar o sonho de ter o seu primeiro carro. E vai conseguir isso diminuindo as taxas de juros Selic. Por que a taxa de juros Selic está alta? Porque o relatório Focus do Banco Central faz previsão de 10 anos agora, de 1 ano, 2 anos, agora quer fazer até 10 anos, prevendo o futuro e botando isso como relatório que como se fosse fato de hoje. Não é. As crises mundiais sempre vão acontecer, contingência mundial sempre vai ter, guerras sempre vão ter, desde a guerra do Vietnã, a guerra do Golfo, as crises da Rússia, a crise nos Estados Unidos dos bancos, a crise na Rússia, né? Guerras e guerras. Sempre teve. Isso aí não é desculpa para a contingência. Então, a própria pandemia, a taxa de juros esteve aí em torno de 8% a 10% ao ano em 2021 e 2022. Era uma contingência, podia aumentar, dizendo que estava aquela crise. A inflação com 10% ao ano em 2021 e 2022. Hoje está em 5% há 3 anos, se mantém 5% ao ano. E abaixo disso, o ano de 2025. Então é inadmissível nós termos produção suficiente do agronegócio. Nós temos o parque industrial ainda, parte dele ocioso, e nós temos ainda condições do governo incentivar tudo isso, e o Banco Central tem outras opções para conter a inflação. Então, é necessário a sociedade se unir para romper esse vício desse grupo que cooptou o Banco Central. Então, vamos nos unir em mobilização nacional em torno da baixa dos juros.